E aí, galera, vou falar com vocês sobre imperialismo ou neocolonialismo. Por que eu estou falando desse assunto? Porque ele está completamente ligado à Primeira Guerra Mundial e Primeira Guerra Mundial é o nosso próximo tema. Então, já estou aqui fazendo uma revisão para que o assunto fique mais completo na cabecinha de vocês, tá? Vamos lá. Para a gente falar de neocolonialismo, eu queria só lembrar um pouquinho as diferenças de colonialismo e neocolonialismo. Neo é novo, então a gente vai falar daqui a pouco de um novo tipo de colonialismo, de colonização. Então vamos entender ou relembrar a primeira. O primeiro colonialismo, o primeiro processo de colonização que nós tivemos foi aqui, na nossa história, no século XV. Ele começa no século XV e vai até o século XIX no continente americano, onde nós tivemos algumas potências europeias, onde nós tivemos algumas potências europeias que vão conquistar e dominar o continente americano. A gente tem o processo aqui, então, de colonização da Espanha, que é o vermelho, a colonização de Portugal, que é o verde escuro, onde deu origem ao Brasil, e aqui esse verde claro, que é os Estados Unidos e que foi colonizado pela Inglaterra. Temos outras colônias aí, como francesa, holandesa, russa, mas que a gente não precisa entrar em detalhe neste momento, tá? O que acontece? Como foi esse processo de colonização? Essas potências europeias, esses países que se achavam superiores, especialistas, desenvolvidos, eles vão chegar aqui, vão se apropriar do território e vão falar: de tal parte a tal parte é minha, então beleza, eu fico com a outra parte, eu fico com a parte de cima, eu fico com a parte de baixo. Começa assim, então, o processo de colonização. Essas potências, elas vão se achar no direito de tirar deste território tudo de riqueza, de valor, e vão se sentir no direito também de impor todas as suas regras. E estes territórios agora passam a pertencer a essas potências, Então a gente está falando principalmente aí Portugal, Espanha, Inglaterra e França. Holanda participa um pouquinho, mas aí não é a dominante neste território. Então, no primeiro colonialismo, a gente tem a exploração do continente americano, ok? Só que falando assim, parece que o continente americano estava vazio. Foi só chegar, dominar, retirar o pau-brasil, retirar o ouro, retirar os metais e a matéria-prima necessária. Mas não, o continente americano não estava vazio. O continente americano ele era povoado por nativos, por povos nativos. Muitos povos com cultura diferente, com língua diferente, com religião diferente. E o colonialismo chega, como a foto está mostrando aí, para destruir, sem respeito nenhum com o povo que aqui vivia. Certo? Com uma exploração absurda de mão de obra, de matéria-prima, abre aspas, ingenuidade, fecha aspas, dos nativos, tendo diversos tipos de convívio. Aí a gente vai ter uma relação pacífica, a gente vai ter relação de guerra, a gente vai ter uma gigantesca gama aí de tipos de relação entre os nativos que viviam no continente americano e os seus colonizadores europeus. Bom, já o imperialismo, ele também vai ter um processo de exploração, óbvio, mas ele é um pouco diferente. Ele vai acontecer do século XIX até o século XX, de 1884, principalmente até 1914, quando começa a Primeira Guerra Mundial. E ele vai estar ligado, como eu falei, ele vai ser um dos fatores para a Primeira Guerra Mundial. Temos aí na imagem duas personagens representando, por exemplo, Inglaterra e França, e que estão dividindo algo, estão cortando uma fatia de algo. E nada mais é do que o globo, o mundo. Eles estão dividindo o mundo entre eles, como se eles tivessem o direito de dividir territórios, territórios que outras pessoas já viviam, já tinham desenvolvimento, já tinham uma organização política, econômica e social, mas por estarem na Europa, por terem passado pelo processo da Revolução Industrial, ter um tipo de desenvolvimento diferenciado, uma civilização diferenciada, eles se sentiam superiores e com direito a dominar todo este território. Ao contrário do que nós vimos lá no colonialismo, que explorou todo o continente americano, o imperialismo ou neocolonialismo ele vai explorar a África, e essa imagem deixa muito claro o que acontece.
tá a África aí, ó, seca, né? Foi retirado dela tudo que ela tinha de melhor, de riqueza. E para onde foi a riqueza da África? Para a Europa, como está sendo mostrado aqui, e para os Estados Unidos, que na primeira etapa do colonialismo foi um dos países explorados, agora ele está sendo um dos países que explora, né? Uma das potências. O imperialismo ele não se prende só à África, ele também vai chegar em alguns territórios da América e alguns territórios da Ásia, mas o seu grande foco foi mesmo o continente africano, onde foi totalmente devastado culturalmente, socialmente, politicamente, economicamente, né? É onde sofre o pior impacto. Aqui a gente tem uma charge muito comum, muito famosa quando se fala de imperialismo. Ela está representando aí a Conferência de Berlim, que foi uma reunião entre as potências que aconteceu lá na Alemanha. E eles estão cortando um bolo. Pode ver que esse bolo tem várias fatias. Mas dentro desse, né, em cima desse bolo aí, tem um nome, que é a África. Ou seja, eles não estão cortando um bolo, eles estão cortando o continente africano, eles estão dividindo o continente africano. Assim como foi feito com o continente americano lá no século XV, né? No primeiro processo de colonialismo. E decide-se então, chama-se os líderes mundiais da Europa, né, os líderes europeus, e decide-se então dividir a África, cada um vai ficar com uma parte. Mas eu pergunto, né, para quê? Qual é o interesse de cortar a África, de dividir a África? Esses países, como eu disse, passaram pelo processo de revolução industrial e eles precisam de matéria-prima, eles precisam de produtos. E, claro, para produzir os itens eu preciso de matéria-prima, eu preciso de mão de obra, eu preciso de ferro para poder criar as minhas máquinas, para criar as minhas fábricas, para poder criar a estrada de ferro onde o trem vai passar com o meu produto. E é isso que eles vão buscar no continente africano. Né, eles vão procurar essa mão de obra mais barata, eles vão procurar matéria-prima, produtos que eles podem levar para a Europa para transformar em produtos industrializados. E além disso, eles querem mercado consumidor, então eles começam a levar os produtos industrializados para que os moradores, né, os povos do continente africano, comprem esses produtos. Ou seja, o interesse deste novo colonialismo é o capitalismo. A busca incessante por vender mais, por consumir mais. E professor, então, por que não ficaram dentro do continente europeu, já que lá eles eram mais ricos? Porque dentro do continente europeu tem toda uma rivalidade. Este tem um país industrializado e este também. Um não vai querer comprar produto do outro e nem de nenhum desses. Né? Eles sabem que na prática eles são muito mais concorrentes do que amigos. Então eles vão procurar um outro território que eles consideram mais frágil, mais fraco, para que eles possam então explorar. Uma diferença que precisa ficar clara de uma exploração para outra, né, do colonialismo para o neocolonialismo, é que no neocolonialismo não tem a anexação do território. Eles vão receber o direito, não sei quem deu, porque, né, eles não são o dono do continente africano, mas eles se acham, eles vão receber o direito de explorar, né, de se intrometer na política, na cultura, na economia, mas eles não anexam o território, eles não se tornam donos desse território. Então, o imperialismo, que é uma política de expansão e de domínio territorial, ele vai trabalhar na questão cultural e econômica de uma nação mais, entre aspas, evoluída sobre uma nação mais fraca ou sobre um povo mais fraco. E essa exploração, essa dominação, ela pode ser direta, ela pode ser às claras, mas ela também pode ser indireta, ela pode ser velada, escondida, escondida entre acordos comerciais, acordos esses que podem prevalecer ou favorecer somente a grande potência europeia e desvalorizar completamente o continente africano, né? Dependendo da forma como você propõe esse acordo, é capaz sim de enganar o povo para que você saia no lucro. E aí a gente tem aqui então a última charge que eu gostaria de mostrar e que vai mostrar para a gente o porquê que ela tem a ver com a Primeira Guerra Mundial. Nessa charge a gente tem esses países, né,
representado por pessoinhas aí cortando a África. Então, quer ver como é que a gente vai dividir isso? O outro vai falar que aquela região é dele, porque ele viu primeiro. O outro quer um rio, ele quer uma parte que tenha um rio, e esse, ele quer lagos e montanhas. Qual é o problema? Nessa questão de dividir o território, alguns países ou algumas potências, elas vão se achar no prejuízo. Olha, mas a terra dele tem mais ouro, na terra dele tem mais minério de ferro, na terra dele tem água, na outra terra tem elefantes onde eu posso tirar o marfim. E na minha? Na minha não tem nada. Então eles estão explorando um outro território. Eles estão dividindo um outro território sem a autorização do povo que vive neste território. A gente não pode esquecer disso. Assim como na América, existe um povo morando na África, um povo que vive na África há séculos, há milênios, se desenvolvendo, criando uma estrutura. E eles estão dividindo aqui, ainda achando ruim. E é esse processo que vai ser um dos fatores para a Primeira Guerra Mundial. Porque aquele que ficou, que se achou no prejuízo, ele vai falar assim, não, vou tentar pegar aquele território para mim. Nem que eu precise declarar guerra para aquela pessoa, porque eu quero aquele território. Então, disfarçadamente, sem expor as ideias, esses líderes europeus começam a se preparar para tentar roubar a terra do coleguinha, né, entre aspas aí. E óbvio, eu não vou conseguir roubar essa terra ou pegar essa terra pedindo por favor. Eu vou ter que conquistar esta terra na luta. E a luta nada mais é do que guerra. Então eu vou preparar os meus soldados para que eles entrem em guerra, para que eles vão para a guerra contra os outros soldados. Então aqui, disfarçadamente, eles já começam a se organizar para um ataque direto, né? Óbvio, ninguém está pensando ainda numa grande guerra, mas eles já estão se preparando para, se caso for necessário, declarar guerra um contra o outro, na expectativa de dominar e receber ou retomar um território da qual ele achava que tinha direito. Certo? Então aqui foi rapidamente que história é essa sobre imperialismo ou neocolonialismo? Um beijo para vocês.